Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou responsável técnico do consultório médico Neuromogi, Mogi das Cruzes. Hoje nós vamos falar sobre estalos cervicais. Não deixem de se inscrever nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, @neuromogi, e mande-nos as suas sugestões a respeito dos temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui nessas explanações. O que são os estalos, na verdade? Os estalos podem ocorrer nas articulações, principalmente nos movimentos abruptos, e determinando a liberação de bolhas dentro dos líquidos articulares. Na coluna cervical, isso é uma importância bem reduzida, fazendo com que a gente tenha uma maior participação na gênese dos estalos de um desvio muito grande dos ossos sobre uma tração exacerbada, seja mudando o pescoço de posição muito rápido, seja tracionando o queixo para o lado, fazendo com que haja um desvio exacerbado e o toque de um osso contra o outro. Este ponto aqui que precisa ser considerado, que no movimento de lateralização da coluna, a gente encosta um osso sobre o outro, ou seja, um movimento rápido determina este toque de um osso sobre o outro, fazendo com que a gente escute o estalo. Isso é particularmente perigoso, principalmente quando a gente fala deste em vermelho representado aqui, de um vaso que vai do coração para a cabeça e que um movimento pode fazer com que haja a ruptura dele assim que há uma lesão, assim que há uma tração excessiva sobre a coluna. Ou seja, nesse exemplo aqui dessa lateralização forçada, a gente vê essa artéria, que é o nome disso, sendo tracionada contra os ossos da coluna, ou seja, ela pode não só rasgar, mas ela pode se entupir e determinar o AVC daqui para cima. Isso aqui seria uma visão bem interessante quando a gente fala do quando isso é perigoso. Se a gente lateralizar essa coluna, isso pode acontecer. Ou seja, a coluna entrar numa situação de instabilidade, determinando um grande grau de compressão sobre a artéria vertebral, assim como dos nervos que saem a partir da coluna. Ou seja, isso aqui é uma lesão cirúrgica que precisa ser resolvida emergencialmente. Ou seja, uma situação de um estalo provocado, sim, pode determinar fraturas da coluna cervical ou até mesmo AVC isquêmico, ou seja, uma lesão da coluna, uma lesão arterial provocada por um movimento abrupto na coluna cervical, entupindo ou rasgando essa artéria. Isso é uma situação extremamente dramática, já há vários relatos na literatura médica versando sobre 20, 25% dos pacientes com isquemia cerebral tendo a situação dos estalos autoprovocados ou provocados por pessoas que executam esses movimentos de tração de maneira indevida, fazendo com que o paciente possa sim ter uma isquemia cerebral por conta disso. Os estalos podem se tornar compulsivos. Vários de nós temos o hábito de fazer esses movimentos, seja com as mãos, seja com o pescoço, com os membros, fazendo com que se torne basicamente uma compulsão, ou seja, a gente acaba fazendo esses movimentos e nem percebemos que estamos executando esse tipo de movimento repetidamente. O grande problema disso é expor os pacientes a um risco desnecessário, e fazendo uma ressalva principal nos pacientes de mais idade, que estão mais sujeitos ao envelhecimento ósseo, ou seja, ao processo denominado osteoartrose, que já causa um remodelamento ósseo, fazendo como se fossem pontas de faca na coluna cervical em direção a esses elementos vasculares. Então quer dizer que a gente não pode estralar o pescoço? Na verdade, isso não é uma restrição. Os estalos não têm nenhum impedimento de serem realizados. Eles podem sim ser realizados, desde que realizados considerando-se alguns pontos específicos que a gente vai citar a partir de agora. Por fim, os estalos podem ser realizados? Essa é uma pergunta que muitos vão nos fazer. Os estalos podem ser realizados. Na verdade, algumas considerações têm que nortear o como fazer isso. A principal delas é sempre respeitar o limite da articulação da coluna cervical. Ou seja, não forçar a partir de um ponto em que a dor, choque e radiação de um desconforto muito grande para a região alta da cabeça ou até para o meio das costas apareçam e, obviamente, o paciente já está tendo contato com o limite da sua articulação. O mais importante é você impedir
que esse movimento continue, ou seja, deve-se voltar à posição de repouso para que se impeçam as lesões determinadas pela tração excessiva dessa articulação da coluna cervical. Essa seria o mais importante dos pontos a serem considerados. A segunda consideração seria em relação aos movimentos bruscos. Infelizmente, algumas práticas de tração excessiva ou excessivamente rápida ou abrupta da coluna cervical pode levar sim a essas lesões, e elas não devem ser praticadas por nenhum tipo de profissional. Elas seriam uma contraindicação, porque elas podem expor os pacientes a riscos, principalmente os pacientes de mais idade, porém os jovens também podem ser grupos de risco no movimento de tração excessiva sobre a coluna, ou seja, uma tração abrupta. Infelizmente, alguns quiropratas têm este hábito, e isso é uma coisa que tem que ser descartada, não é orientada esta prática de uma maneira segura. Ainda é muito importante que o fortalecimento da coluna cervical seja um alvo junto de fisioterapeutas treinados, assim como de profissionais que façam pilates e RPG, principalmente para impedir a instabilidade da coluna cervical secundária à fraqueza da musculatura. Ou seja, quanto mais forte for essa musculatura, menos sobrecarga será feita sobre os ossos que envolvem a coluna, os ossos da articulação da coluna cervical, fazendo com que o paciente tenha menos necessidade de fazer esses estalos, ou seja, a musculatura vai ter um papel importante para a manutenção do que seria o eixo em pé do pescoço segurando a cabeça. Bom, pessoal, espero ter sido bem sucinto nas explicações a respeito dos estalos da coluna cervical. Nos mande suas dúvidas, suas considerações, para que a gente possa discorrer sobre esse que é um assunto corriqueiro, muitas vezes banal, mas com alguns impactos que podem ser significativos para muitas situações de complicação na vida dos pacientes. Tchau, tchau. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.